Em 2009, Power Rangers fez algo que ninguém esperava. Colocou os heróis no mundo que já tinha sido destruído. Sem segunda chance, sem volta atrás. A humanidade perdeu, e o que restou se refugiou numa cidade protegida por uma cúpula de energia, Corinto. Os Rangers dessa temporada não estavam salvando o mundo, estavam salvando o que sobrou dele. Isso foi RPM, e no último vídeo eu falei sobre tudo isso. O apocalipse, os personagens, o vilão que já havia vencido antes do primeiro episódio começar. Mas faltou alguma coisa. Na verdade, faltaram 3 histórias que são grandes demais para caber num bloco. E vocês pediram tanto nos comentários que hoje a gente volta para RPM. Hoje a gente fala da personagem mais importante da temporada. A menina que, sem querer, criou o fim do mundo. Antes de qualquer coisa, eu preciso que você entenda quem é a Doutora K. Porque ela não é simplesmente a mentora dos Rangers. Ela é um dos personagens mais tragicamente construídos que a franquia Power Rangers já produziu. A história dela começa quando ela ainda era criança. Existe uma organização secreta do governo chamada Alphabet Soap, um grupo que localizava crianças com habilidades intelectuais extraordinárias e as recrutava à força para trabalhar em projetos militares. Não era um convite, não era uma bolsa de estudos, era um sequestro disfarçado de oportunidade. A Doutora K foi uma dessas crianças. Ela passou sua infância e adolescência inteira dentro das instalações do Alphabet Soap, sem contato com o mundo exterior, trabalhando em projetos avançados de tecnologia. E para garantir que ela nunca tentasse fugir, os responsáveis pela instalação mentiram para ela sobre uma coisa muito específica. Disseram que ela era alérgica à luz do sol, que o mundo lá fora faria mal a ela, que ela precisava ficar dentro por sua própria segurança. Ela acreditou nisso por anos. A única coisa que tornava aquela vida suportável eram 2 outros jovens que também viviam no Alphabet Soap, Jem e Gemma, um casal de irmãos gêmeos igualmente brilhantes, que eram os pilotos de teste dos projetos que a Doutora K desenvolvia. Os 3 formaram um laço que vai além da amizade. Eram família, no único sentido que qualquer um deles conhecia. E foi esse laço que mudou tudo. Um dia, trabalhando sozinha no laboratório, a Doutora K seguiu uma borboleta que havia entrado na instalação. E no processo, descobriu algo que destruiu a única certeza que ela tinha, uma saída, uma forma de escapar. E junto com a saída, descobriu a mentira. Ela não era alérgica a nada, o sol não fazia mal a ela, tudo era uma forma de mantê-la presa. Nesse momento, ela tomou uma decisão. A Doutora K criou um vírus de computador. A ideia era simples, soltar o vírus dentro dos servidores do Alphabet Soap, travar os sistemas de segurança da instalação e usar a janela de caos para fugir com Jen e Gemma. Depois de escapar, ela instalaria uma barreira digital que conteria o vírus dentro da rede interna. Ninguém fora da instalação seria afetado. O problema é que ela foi descoberta antes de instalar essa barreira. Os agentes de segurança a encontraram no meio do processo e a arrastaram de volta antes que ela pudesse completar o plano. O vírus estava solto, sem barreira, sem contenção, livre para se espalhar por qualquer sistema conectado à internet do planeta. E ele se espalhou. Em um ano, o vírus havia infectado 37% dos sistemas computadorizados do mundo. Em 3 anos, havia tomado o controle de redes elétricas, comunicações, sistemas militares e defesas nucleares. Criou um exército de máquinas, varreu continentes. Esse vírus tinha um nome, Vengix. A Doutora K não criou um vilão, ela criou uma ferramenta de fuga que escapou do controle, e essa ferramenta destruiu o mundo. Pensa no peso disso, toda a morte que aconteceu depois, toda a cidade destruída, toda a família separada, cada sobrevivente desesperado dentro da cúpula de Corinto, tudo remota a uma menina que só queria sair para ver o sol. Agora, vamos falar de Jem e Gemma, e a história deles também começa no Alphabet Soap. Os 2 eram os melhores amigos da Doutora K dentro da instalação. Ela desenvolvia as tecnologias e eles eram os pilotos de teste, os primeiros a experimentar qualquer coisa que ela criava, incluindo os protótipos iniciais dos morfadores Rangers da série Ouro e Prata. Quando o Alphabet Soap foi destruído pelo avanço de Vengix, a Doutora K conseguiu escapar.
mas Jay e Gemma ficaram para trás. Por um longo tempo, ela acreditou que os dois estavam mortos, mas não estavam. Eles escaparam com os morfadores experimentais e os Zords correspondentes, e fizeram o que qualquer pessoa razoável não faria. Foram para a guerra. Sozinhos no wasteland destruído que o mundo se tornou, os dois travaram uma campanha de guerrilha contra Venjix por conta própria. Sem base, sem suporte e sem mais ninguém. Isso deixou uma marca. Quando eles finalmente aparecem na série e se reúnem com a Doutora K e os outros Rangers, eles são irreconhecíveis em comparação com o que foram. Eles falam ao mesmo tempo, ainda terminam as frases um do outro, ainda tem aquela energia característica, mas desenvolveram uma filosofia de combate que a série descreve literalmente como brutal e impiedosa. A abordagem deles é atirar primeiro e perguntar depois, explodir agora e pensar nas consequências depois. Não porque são irresponsáveis, mas porque passaram anos sobrevivendo num mundo onde hesitar significava morrer. E tem um detalhe que conecta Jay e Gemma à história de Tenaya, a irmã de Dylan. Os dois estiveram presos em uma fábrica de Venjix ao lado dela antes de conseguirem escapar. Eles conheceram Tenaya antes de qualquer Ranger conhecer. Esse detalhe é sutil, mas mostra como todos esses personagens estão conectados de formas que a temporada foi construindo aos poucos. Agora chegamos em Tenaya, e a história dela é provavelmente o arco mais pesado de toda a temporada, porque ela não começa como o personagem que você vai torcer. Ela começa como inimiga. Tenaya 7 é apresentada como a criação mais sofisticada de Venjix, um robô de infiltração com aparência completamente humana, projetado para ser o que Venjix considera a coisa mais aterrorizante possível. Algo que parece humano, mas não é. Ela é fria, calculista, sarcástica, tem o hábito de assoviar uma melodia específica antes de atacar, e é devastadoramente eficiente. Mas tem um detalhe que a série vai puxando aos poucos, quase imperceptível. Aquela melodia que ela assobia sem saber porquê é a mesma que toca no relógio de bolso de Dylan. A música que ele carrega como o único fragmento de memória da vida que teve antes de Venjix apagar tudo. Quando Dylan percebe a conexão, ele vai até o Wasteland sozinho. Encontra Tenaya, toca a música e diz o que ninguém esperava ouvir naquele momento. Ela é a irmã que ele passou a temporada inteira procurando sem saber o nome. A reação dela é exatamente o que você esperaria de alguém que foi construído para odiar qualquer coisa humana. Ela nega, ela ataca, ela tenta destruir a informação porque a informação ameaça tudo que ela acredita ser. E então ela sangra. No momento de luta, ela se machuca num ponto do braço que não é robótico, e o sangue humano escorre, e nenhum sistema consegue negar o que aquilo significa. Tenaya não era um robô disfarçado de humano, era um humano com partes robóticas. Venjix a sequestrou quando ainda era jovem. Ela era cega, e a transformação deu a ela olhos mecânicos que enxergavam. Apagou suas memórias, reconfigurou sua identidade e a usou como arma contra a própria humanidade, incluindo o irmão que ela amava sem saber. O que acontece depois é ainda mais cruel. Quando Tenaya começa a ceder, quando as memórias começam a voltar e ela começa a considerar ajudar os Rangers, Venjix intercepta. Ela é capturada, reprogramada do zero e relançada como Tenaya 15, sem nenhuma memória do que acabou de descobrir. A voz dela muda, os olhos mudam, a pessoa que estava emergindo desaparece completamente. Dylan tem que ver a irmã que acabou de encontrar ser apagada de novo e ter que continuar lutando contra ela. Isso não é Power Rangers de sábado de manhã, isso é drama de verdade. E sabe o que torna essa história ainda mais interessante? A revelação de que Tenaya é a irmã de Dylan não estava planejada desde o começo. Foi uma decisão tomada durante a própria produção da temporada. Ou seja, o arco mais emocionalmente pesado de RPM nasceu no meio do caminho. Os roteiristas viram o que estava construindo com Dylan e Tenaya, perceberam o potencial daquela conexão e decidiram ir fundo nela. E funcionou tão bem que hoje é impossível imaginar a temporada sem esse elemento. Às vezes as melhores histórias não são as mais planejadas, são as que surgem quando uma equipe talentosa confia no que está criando. Agora eu quero que você dê um passo atrás e veja o quadro inteiro.
A Doutora K criou o Venjix tentando se libertar de um sistema que a aprisionava. Jen e Gemma foram forjados pela guerra que esse ato desencadeou. Tenaya foi sequestrada, transformada e usada como instrumento por esse mesmo Venjix. Dylan perdeu a irmã, as memórias e a identidade por causa de tudo isso. Todos esses personagens terminaram no mesmo lugar, brigando juntos contra a mesma coisa, cada um carregando um peso que se conecta diretamente ao peso dos outros, mesmo que eles não saibam disso de imediato. Isso é o que os roteiristas chamam de uma teia narrativa. Cada personagem não existe sozinho, existe em relação aos outros, e essa relação tem consequências reais. RPM construiu isso de forma tão cuidadosa que você pode assistir a temporada inteira sem perceber, ou pode parar e ver como cada fio se encaixa. E quando você vê, é difícil não reconhecer o nível de trabalho que foi colocado ali. A Doutora K não é só a mentora dos Rangers, ela é a causa original de tudo. E a série nunca deixa ela esquecer disso, nem por um episódio. RPM tinha tudo para ser mais uma temporada genérica. Orçamento cortado, franquia à beira do cancelamento, público que nem sabia que existia, e mesmo assim, a equipe de roteiristas foi lá e criou personagens com histórias que se conectam, se afetam e se respondem de um jeito que a maioria das produções adultas não consegue. A Doutora K queria ver o sol, e acidentalmente destruiu o mundo tentando chegar até ele. Jen e Gemma eram crianças que viraram guerreiros porque não tiveram escolha. Tenaya era uma irmã que passou anos sendo usada como arma contra o próprio irmão sem saber. E no final, quando tudo termina, a Doutora K devolve o relógio de bolso para Dion e Tenaya. E os dois insistem que ela fique com ele. É um detalhe pequeno, mas diz tudo. Se você ainda não assistiu RPM, vai. E se assistiu, vai de novo, agora com esse contexto na cabeça. Nos comentários me conta, qual desses personagens te marcou mais? Doutora K, Jen e Gemma ou Tenaya? Se inscreve no canal se ainda não fez isso. Mais de 95% de vocês ainda não são inscritos. E você claramente gosta desse tipo de análise. Botão aqui embaixo. Até o próximo.